Que Deus em Cristo te abençoe. No livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, está escrito: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus queridos, esse conflito é real. A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra forças espirituais do mal. Nós devemos lutar contra as forças do mal. E eu quero aqui abordar esse assunto, porque a Bíblia relata que o mal surgiu no coração do anjo que habitava com Deus. E aquele anjo conseguiu transmitir o mal para outros seres, para outros anjos. E aqueles anjos que não se arrependeram, junto com o anjo enganador, que é Lúcifer, eles foram expulsos do céu. E ao chegar na terra, aquele anjo usa uma serpente e consegue enganar Eva. E por meio de Eva, ele engana Adão. E a Bíblia vai nos dizer no livro de Romanos, capítulo 5, verso 12: como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meus queridos, a única coisa que pode nos afastar de Deus é o pecado. E eu quero aqui ler. Eu não sou escritor, eu sou leitor, só leio livros inspirados por Deus, como a Bíblia e o Espírito de Profecia. Então, o que eu vou apresentar aqui não é meu. Eu vou apenas ler para você, para que você entenda que o propósito de Deus na tua vida é tirar de você aquilo que te afasta dele, ou seja, o pecado. O livro de Isaías, capítulo 59, 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Às vezes a gente ora e não é atendido, e não sabe por quê. Às vezes a gente está vivendo na prática do pecado. Se você abrir a sua Bíblia aí, no livro de Salmos 66, verso 18, o salmista diz assim: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Às vezes está lá dentro. A vaidade não precisa estar exposta. Ela pode estar lá dentro. Deus conhece os pensamentos. Deus conhece os corações. E ninguém consegue enganar. Então, se a gente contemplar no coração a vaidade, o salmista diz: o Senhor não me teria ouvido. Quantas vezes as pessoas oram, nós oramos e às vezes não somos atendidos como desejamos. Às vezes o pecado está escondido. Tudo que Deus quer fazer é tirar de nós aquilo que nos afasta dele, que é o pecado. Então Deus, ele levanta um exército de homens. A palavra diz: Deus está buscando homens que não se compram e não se vendem. Homens que têm coragem de chamar o pecado pelo nome, denunciar o pecado. Não é denunciar os irmãos, é denunciar o pecado.
Não é falar contra o próximo que está no pecado, mas mostrar para ele que o pecado é o que o afasta de Deus. É o motivo pelo qual ele está sofrendo. É o pecado. Então Deus está buscando homens que denunciem o pecado, homens e mulheres, crianças que denunciem o pecado. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías 58:1. Olha o que o Senhor diz aqui. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. A igreja, os povos, precisa ser advertido contra aquilo que os separa de Deus, que é o pecado. Deus está dizendo, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. O que Jesus quer impactar, causar no seu povo? O reconhecimento daquilo que os afasta de Deus. Afastou os anjos de Deus no céu, que foi expulso para a terra, afastou Adão e Eva do paraíso, que foram expulsos do paraíso para fora, e tem afastado milhões de pessoas. Então, essa mensagem tem como objetivo te ajudar a entender que o pecado tem que ser abandonado. Eu gostaria de ler aqui, meus queridos, as 3 mensagens angélicas. O que Deus fala em alguns parágrafos desse livro. Eu quero ler aqui a página 15, que diz assim: enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação, ou seja, de afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Essa obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Grande Conflito, página 359, também vai falar sobre isso. Enquanto Cristo está intercedendo no santuário pelo seu povo, pela humanidade, ele diz, deve haver um afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Essa é uma mensagem de Deus para você. Mas hoje, muitas pessoas estão defendendo o pecado. E aqueles que são amantes do pecado, eles se levantam contra o povo de Deus, denunciando eles como fanáticos, como extremistas, como radicais. Isso diz o Senhor. Eu queria ler para você o mesmo livro, As 3 Mensagens Angélicas, página 90. Está escrito: muitos dos que ouvem a mensagem de longe, o maior número, não darão crédito ao aviso solene. Muitos serão achados desleais aos mandamentos de Deus, que são uma prova de caráter. Os servos do Senhor serão chamados de fanáticos. Quem fará isso com os servos do Senhor? A leitura continua. Os ministros advertirão o
povo para que não os ouça. Noé recebeu o mesmo tratamento, enquanto o Espírito de Deus os exortava a dar a mensagem que as pessoas ouvissem, que o evitassem. Os ministros, pastores, anciãos não consagrados, eles se levantarão. Os servos do Senhor serão chamados de fanáticos. Os ministros farão isso e colocarão o povo para que eles não ouçam o que os servos de Deus estão pregando. Meus queridos, esse é um caso sério. Nós precisamos despertar. Porque a palavra ela é muito clara. Os que estão denunciando o pecado serão chamados de fanáticos, extremistas, radicais. Enquanto denunciamos o pecado, somos taxados de fanáticos, extremistas, radicais, pessoas que não merecem confiança. E isso é feito pelos líderes da igreja. Meus queridos, quando eu vejo isso acontecendo, eu me alegro e me entristeço. Me alegro porque isso está acontecendo com muitos no mundo que estão sendo chamados de perfeccionistas, extremistas, radicais. Mas, na verdade, o que esses homens estão fazendo é denunciando o pecado, que é o que nos afasta de Deus. A palavra de Deus continua dizendo assim: a mensagem do terceiro anjo ainda deve agir como fermento no coração de muitos que professam crer nela. Orgulho, egoísmo, cobiça e amor ao mundo devem ser subjugados. Oh, aleluia! Glória a Deus! Subjugados. Satanás, ele, por meio dessas coisas, ele tenta nos afastar de Deus, mas isso deve ser subjugados. Jesus está vindo em breve e ele não reconhecerá como seus, senão aqueles que foram purificados, limpos e provados. Provas vêm de dentro, como diz Mateus, muitos serão entregues por seus irmãos, irmãs, pais, serão entregues aos tribunais, serão perseguidos. E isso está acontecendo no mundo todo. A Bíblia diz que provações igual essa que você está passando, sendo chamado de fanático, extremista, radical, está acontecendo no mundo todo com o povo que estão denunciando o pecado. Não desanime. Aqui a palavra de Deus diz que Jesus está voltando e ele não reconhecerá como seus, senão aqueles que foram purificados, limpos e provados. Esses se mantiveram separados do mundo, imaculados, pela graça de Deus, pelo poder de Deus operando em nós, operando em vós, nós venceremos o pecado. Deus nos dará vitória sobre o pecado. Antes da volta de Cristo, antes da porta da graça fechar. Então, dentro da igreja, existe dois grupos, o trigo e o joio. O trigo deve denunciar o pecado. Isaías 58:1. O joio, como amante do pecado, ele se levanta contra os servos de Deus para denunciá-lo, para o acusá-lo de fanáticos, extremistas, radicais, etc. Mas Deus não reconhecerá como dele aqueles que continuam na prática do pecado.
ele só reconhecerá como dele o que abandonou a prática do pecado. É o que o texto está dizendo. A advertência mais solene e mais terrível ameaça já dirigida aos mortais estão contidas na mensagem do terceiro anjo. O pecado que atrai a ira de Deus, sem mistura de misericórdia, deve ser do caráter mais hediondo. É dessa forma que vai acontecer com os que não abandonar a prática do pecado. Essa é uma mensagem solene de advertência a todo mundo. O grande conflito diz: pecados e pecadores serão destruídos para sempre. E Deus quer que a sua igreja denuncie o pecado, para que o povo abandone a prática do pecado e busque Jesus Cristo, que Ele é a solução para tirar de nós os nossos pecados. Por isso que no livro de Atos 3,19 ele diz: arrependei-vos e convertei-vos para ser cancelado os vossos pecados. A palavra de Deus é muito clara. Na página 39 do livro As Três Mensagens Angélicas está escrito: os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo no santuário celestial cessar, deverão estar em pé na presença de um Deus santo, sem mediador. Suas vestes devem estar imaculadas e o caráter liberto de pecado pelo sangue da aspersão, mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente. Eles devem ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo prossegue no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação, ou seja, de afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Isso é o que diz a pena inspirada. De qual lado você está? Do lado do povo que Deus levantou para denunciar o pecado? Ou do lado dos amantes do pecado, que se levantarão contra o povo de Deus? Como foi no passado? Todos os profetas que Deus levantou foram perseguidos. E quem perseguiu? Os seus irmãos. A sua própria liderança. E muitos foram mortos pelos seus próprios povo, pelos seus irmãos. Enquanto Cristo está intercedendo aqui na terra, deve haver um afastamento do pecado, diz a pena inspirada. A Bíblia também fala isso. Deus quer tirar de você aquilo que te afasta dele, que é o pecado. O que é pecado? 1 João 3,4: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, Deus condena todo tipo de jogos. Deus diz: jogos de dama, bilhar, dominó, xadrez, jogos, etc., nós não podemos aprovar, porque o céu condena. Salmo 1 e 2 está escrito: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mensagem ao jovem diz que nenhum cristão ele deve aprovar esses jogos, misturando o que é santo com o que é profano. Deus quer uma purificação da alma, da mente, do espírito.
E a igreja tem que abandonar a prática do pecado antes da porta da graça fechar. A igreja, ela tem de Deus a oportunidade de abandonar o pecado, porque Deus tira de nós o pecado e Deus nos dará a vitória sobre o pecado. Quando eu faço a minha parte, Deus ele fará dele. Qual é a parte de Deus? Limpar, purificar, tirar de mim o pecado confessado e abandonado. Provérbio 28:13. Eu tenho que confessar e abandonar a prática. Então Deus tira de mim o pecado, risca dos livros que está sendo escrito no céu. É assim que a Bíblia ensina. A igreja não vai pecar até a volta de Cristo. A igreja, por Cristo, pela graça de Deus, vencerão a prática do pecado antes da porta da graça fechar. Agora, quando nós vê Cristo naquele grande dia, nós seremos como Ele, ou seja, imortais, revertido de imortalidade. Nesse último dia, nós seremos revertidos de imortalidade, mas a prática do pecado, ela será vencida antes da porta da graça se fechar. Porque o Apocalipse 22:11 está escrito, quando a porta da graça fechar, lá diz, continua o justo sendo justo e continua o ímpio sendo ímpio. Continua o sujo a sujar-se mais e o santo a santificar-se ainda. Ou seja, continua santo ainda. Quero ler mais um parágrafo desse livro, aonde está escrito: os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida o seu caráter, o que a graça de Deus tem feito por eles. Você entendeu aqui? Os filhos de Deus, eles revelarão o caráter de Deus. A graça causará isso naqueles que querem, que estão lutando para vencer o mal. Deus dará vitória para aqueles que estão buscando vitória. E a palavra deixa claro, isso deve ser alcançado antes da porta da graça se fechar. Quando você aceitou Jesus na tua vida, Deus, ele te deu vitória sobre o pecado. O livro de Romanos 6:4 diz que quando você foi batizado, você estava sendo sepultado como Cristo. E você surgiu para uma nova vida. O verso 10 diz: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Muitos dizem, mas nós somos pecadores, temos a natureza pecadora, não tem como viver sem pecar. Se você não crê que você pode vencer o pecado, porque Cristo já te deu a vitória sobre o pecado, ele já cancelou teus pecados. Mas o capítulo 6 de Romanos e verso 10 diz: se você morreu para o pecado, você deve morrer para o pecado de fato e viver para Deus, denunciando o pecado. A prática do pecado é quando você sabe o que é pecado e você continua praticando, como jogar bola, jogar dominó, jogar dama, xadrez, tomar cerveja, tomar vinho. Isso não é para cristãos. Satanás, como sedutor do mundo, inventou aí uma cerveja espumante, sem álcool, para ferrar os cristãos, porque a Bíblia diz que o cristão, ele evita até a aparência do mal. O cristão, ele evita até a aparência do mal. Se você está lá em tua casa, sentado ou na rua, tomando uma cerveja, quem está passando não sabe se ela tem álcool ou não. Isso é a aparência do mal e deve ser evitado. Isso é a palavra de Deus que diz. Abre a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3.
Vamos ver o verso 5 a 9. Sabei também que ele, Cristo, se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. E ele diz em 1 Pedro 1,16, está escrito, ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Jesus quer que você seja santo, que você abandone a prática do pecado. E ele veio para destruir a obra do diabo, que é o pecado, na tua vida. A palavra continua dizendo, filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Jogar é pecado? É pecado porque o espírito de profecia diz que o céu condena jogos, etc, etc. Todos os jogos. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então, se você continuar praticando jogos, namorando com descrentes, e a Bíblia diz em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, tem louvor? Tem adoração para Deus? Se não tem, não perda tempo. Porque a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 12, verso 30, Jesus diz, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. O verso continua dizendo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, que é o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Você que aceitou Jesus, que foi batizado, você precisa abandonar a prática do pecado. Você precisa abandonar a prática de jogos. Você precisa abandonar esse costume de estar no meio, na roda dos escarnecedores, torcendo pelo ídolo, que é o futebol. É um Deus das nações. Mas os líderes chegam e dizem, não, isso não tem nada a ver. Nas nossas escolas tem campos, tem quadras para a gente jogar, para a gente se exercitar, exercício. Deus falou por meio da sua profeta, não tenho conseguido encontrar em Cristo nenhum caso em que ele incentiva os seus discípulos a se envolverem no jogo de bola, nos jogos de competições, com o intuito de fazer exercício físico, jogar para exercitar. Deus fala por meio da profeta. Ela não conseguiu ver nenhum caso em que Cristo incentivasse os seus discípulos a se empenharem em jogos. O que você está aprovando? A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que não se condenam naquilo que aprova. E quando você aprova aquilo que o céu condena, no caso, jogos, você está se condenando. Porque se o céu condena, quem sou eu? Quem é você para aprovar? Mas a palavra de Deus diz que os amantes do pecado, os amantes dos prazeres, se levantarão contra os servos de Deus e os denunciarão de fanáticos, extremistas, radicais e colocarão os irmãos contra os servos de Deus, o remanescente. Lembre de uma coisa, dentro da igreja está trigo e joio. A maioria é joio. A Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. Se você está buscando santificação, você está revelando o caráter de Deus ao mundo. Se você está vivendo como vivem os mundanos, comendo como os mundanos comem, indo nos lugares que os mundanos vão,
sentando para idolatrar ídolos, como o mundo, durante 90 minutos, estão ali sentados adorando? Infelizmente, quando a porta da graça fechar, você que aceitou Jesus, foi batizado, mas não se considerou morto para o pecado, continuou acreditando em líderes que defendem o pecado. Felizmente, você estará perdido se a porta da graça fechar e você não tiver abandonado a prática do pecado. O texto diz, 1 João 3,8, o que vive na prática do pecado procede do diabo. Verso 9 ele diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aleluia. Deus te dará vitória sobre o pecado antes da porta da graça fechar. Agora, ser igual a ele, você só será quando você vê-lo como ele é. Será revestido de imortalidade só naquele dia. Mas a vitória sobre o pecado, Deus ele te dá quando você aceita Jesus como Salvador. Ele já tira de você o pecado. Verso 10 aqui fecha dizendo assim, ó, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. A prática do pecado demonstra que esse é um filho do diabo. Os que abandonam o pecado demonstram que são filhos de Deus. Primeiros escritos, página 103. Foi-me indicado o povo de Israel, antigamente, e vi quão puros e santos tinham de ser os ministros do santuário, porque mediante o seu trabalho eram postos em íntima relação com Deus. Ponto. Os que ministram devem ser santos, puros, sem mancha, ou Deus os destruirá. É assim que a palavra de Deus está escrita, meus queridos. Isso é para líderes e liderados. Orgulho, egoísmo, cobiça, amor ao mundo deve ser subjugados. Jesus está vindo em breve e ele não reconhecerá como seus, senão aqueles que foram purificados, limpos e provados. Daniel 12:10. Esses se mantiveram separados do mundo, imaculados. Aleluia. Aleluia. Para você ganhar o céu, você tem que perder as coisas do mundo. Para você ganhar o céu, você tem que perder o inferno. Você não pode conciliar as duas coisas, o que é santo com o que é profano. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. E essa santificação tem que ser alcançada antes da porta da graça fechar. E como é que você se santifica? Confessando as tuas práticas de pecado para Cristo, e ele cancela os teus pecados e apaga dos livros. Enquanto ele está intercedendo, essa obra tem que ser feita por você que crê. Quando a porta da graça fechar, tudo estará terminado, decidido. Pastores que incentivaram a igreja a continuar jogando, se maquiando, pastores que continuaram aprovando pessoas namorar com descrentes, ou seja, não disciplinavam, não corrigia, não repreendia o pecado. Diz que quando a porta da graça fechar,
tanto nas denominações de forma geral, como na Igreja de Deus. Muitos partirão contra os seus pastores e os matarão. O evento sinais diz que quando as pragas do Apocalipse forem derramadas, muitos adventistas irão receber essas pragas, porque se converteram ao Senhor, mas não abandonaram a prática do pecado. E quando a porta da graça fechar, as pragas do Apocalipse vai ser derramada. E ali vai haver uma diferença do remanescente, que foram chamados de extremistas, fanáticos, radicais, perfeccionistas, mas eles suportaram tudo pela graça de Deus e permaneceram fiéis, buscando em Cristo força para vencer a sua natureza pecaminosa. É assim que a Bíblia diz em Colossenses 3, 5. Faça morrer a vossa natureza pecaminosa. Deus te dará a vitória sobre essa natureza pecaminosa. Em nome de Jesus. Um abraço, até a próxima.